Você já sentiu uma presença indescritível ao seu lado? Como se alguém, invisível, estivesse lá, observando você em silêncio? Aquela vez em que um cheiro familiar, um sonho tão real que te deixou em choque ou uma onda de emoção súbita, te fez parar e pensar naquela pessoa que já se foi. Não é um acidente. Não é sua imaginação. De acordo com o visionário Allan Kardec, a essência daqueles que amamos não se desfaz no vazio. Eles continuam existindo em uma dimensão diferente e, acredite, muitas vezes, eles tentam desesperadamente entrar em contato conosco. Eles nos mandam sinais claros, mas a maioria de nós, em nossa cegueira, os ignora. Este vídeo vai arrancar o véu e revelar os 10 sinais mais avassaladores de que uma alma está tentando falar diretamente com você. Sinais que você provavelmente já sentiu, mas nunca soube decifrar. Fique até o fim, pois o que você está prestes a descobrir pode pulverizar sua antiga visão sobre a vida e a morte. Se você já sentiu, mesmo que por um segundo, que alguém lá de cima está cuidando de você, então esta mensagem é um grito que sua alma precisa ouvir. Antes de mergulharmos fundo, eu exijo que você me diga nos comentários. Você já experimentou algo assim? Eu vou ler cada história, cada sussurro de sua alma, e marcarei com um coraçãozinho para mostrar que você não está sozinho. E se este tema te arrepia, se ele toca a fibra mais íntima do seu ser, então nos ajuda a arrebentar e fazer este canal crescer. Inscreva-se agora, ative o sininho da notificação como um chamado e compartilhe este vídeo com alguém que está desesperado por um sinal, porque a verdade é que o verdadeiro amor não sucumbe à morte. O laço que une duas almas, quando é genuíno, transcende o corpo, o tempo e o espaço. O corpo se apaga, sim, mas a consciência segue vibrante em outro plano, mais sutil, mais luminoso. Essa é a lição que nos foi deixada por Allan Kardec, o grande pai do espiritismo moderno. Ele não proferia palavras de fé cega, mas de uma observação incansável, de uma lógica impecável e das mensagens que recebeu de inteligências que já não habitavam este mundo. Suas pesquisas revelaram uma verdade brutal. A alma persiste após a morte. E, impulsionada por um amor que desafia tudo, ela tenta se comunicar com aqueles que ficaram para trás. Não para semear o terror, nem para impor sua presença, mas para consolar, para alertar, ou simplesmente para gritar: eu estou aqui, eu não te esqueci. Muitos já sentiram esses arrepios na alma. Um perfume que surge do nada, um objeto que cai sem que ninguém o toque. Um sonho tão vívido que parece mais real que a própria realidade. Mas a maioria, covardemente, os descarta, os ignora, ou os atribui ao acaso. Este vídeo é um soco no estômago para abrir seus olhos, porque se você também sentiu coisas estranhas desde que esse ente querido partiu, talvez você não esteja delirando. Talvez essa alma esteja berrando em silêncio, tentando desesperadamente te dizer algo. Allan Kardec não se calou. Ele compilou centenas de relatos, todos únicos, mas com padrões assustadoramente comuns. E hoje, vamos escancarar os 10 mais recorrentes não pela superstição, mas pela experiência pura e direta. E enquanto você absorve cada um desses sinais, talvez descubra que alguém está falando com você agora. Não são fantasmas malignos que querem te assustar, mas presenças que amam, almas que não descansam até ter certeza de que você está bem. Algumas agem através de sonhos, outras por sincronicidades, e algumas com sensações físicas que desafiam qualquer explicação. Mas todas, absolutamente todas, têm um objetivo em comum: manter o laço do amor intacto. Nos momentos mais sombrios do luto, quando a alma mais clama pela presença da pessoa amada, é quando estamos mais vulneráveis a esses sinais. E se aprendermos a reconhecê-los, podemos viver com uma paz indomável, com uma fé inabalável, com um medo da morte que simplesmente se dissolve. Um dos sinais mais aterrorizantes e frequentes surge durante a noite. Inúmeras pessoas relatam sentir como se alguém, invisível, se sentasse em sua cama. Outras acordam com uma sensação, gélida mas clara, de que alguém estava ao seu lado.
Isso não é uma alucinação barata, nem um mero sonho lúcido. É a forma mais direta que algumas almas encontram para fazer você saber que elas ainda estão lá, firmes e presentes. Elas não te tocam diretamente, mas sua energia é tão esmagadora que seu corpo a percebe. Às vezes, é uma brisa que te acaricia, um arrepio que percorre sua espinha, ou uma onda de calor no peito, como um abraço invisível que te envolve. Para os estudos implacáveis de Kardec, um sinal de poder esmagador são os cheiros. Há quem jure sentir o perfume favorito da mãe, o aroma de tabaco que o avô fumava, ou até o cheiro de uma flor que sempre esteve ligada àquela pessoa. E o mais chocante é que esses cheiros surgem do nada, sem nenhuma lógica aparente, em ambientes fechados onde simplesmente não há fonte para eles. Kardec documentou casos em que a alma tinha a capacidade de manipular partículas sutis do ambiente para gerar uma assinatura aromática. Essa essência não é física, mas atinge seu sistema nervoso como uma lembrança dilacerante e, muitas vezes, dispara emoções avassaladoras. Se alguma vez você sentiu um cheiro familiar sem explicação, talvez não tenha sido sua mente te pregando peças. A outra forma pela qual as almas se comunicam, e uma das mais poderosas, são os sonhos. Mas não estou falando de qualquer sonho banal. Falo daqueles que são tão assustadoramente reais que, ao acordar, você não sabe se estava dormindo ou se aquilo realmente aconteceu. Nesses sonhos, o ente querido aparece com uma clareza cristalina, não como uma memória embaçada, mas como se estivesse vivo, bem ali. Ele fala com você, te abraça, te diz coisas que só vocês dois saberiam. E quando você acorda, uma mistura de consolo e uma nostalgia esmagadora te invadem. Allan Kardec ensinou que o sono é um estado privilegiado para o contato espiritual. Durante o sono, sua alma se liberta parcialmente do corpo físico e acessa planos mais etéreos. Nesse estado, ela pode encontrar-se com outras almas. E se há afinidade, amor ou uma necessidade premente, essas almas podem se comunicar. Não são sonhos comuns, são visitas reais, encontros de alma para alma, e quando acontecem, deixam uma cicatriz emocional profunda e indelével. Existem também as sincronicidades, aqueles eventos que, à primeira vista, parecem meras coincidências, mas que se repetem com uma frequência perturbadora. Por exemplo, olhar para o relógio e ver sempre a mesma hora que corresponde à data de falecimento, ou encontrar objetos pessoais que você achava perdidos há anos, exatamente no momento em que estava pensando naquela pessoa. Ouvir uma música que vocês compartilhavam, justo quando ela ecoava em sua mente. Tudo isso, segundo Kardec, não é obra do acaso. As almas desencarnadas podem influenciar sutilmente nosso ambiente, não de forma miraculosa ou mágica, mas através de uma conexão vibracional. E quando você está emocionalmente vulnerável e aberto, essas conexões se intensificam. A chave é prestar atenção sem pestanejar. Muitos também relatam que seus aparelhos eletrônicos começam a se comportar de forma estranha. Luzes que piscam sem motivo aparente, rádios que ligam sozinhos, celulares que recebem chamadas de números vazios ou mensagens que simplesmente desaparecem. Kardec foi enfático. Os espíritos não possuem um corpo físico, mas são capazes de afetar a matéria sutil e, em particular, os dispositivos que emitem ondas eletromagnéticas. Não é incomum que uma lâmpada pisque precisamente no aniversário de falecimento, ou que um vídeo que vocês compartilharam juntos comece a tocar do nada. Para muitos, isso é perturbador, mas para aqueles que mergulharam nos fenômenos espirituais, é uma forma simples pela qual as almas estão gritando: "Eu estou aqui, não me esqueça." O próximo sinal tem a ver com o seu próprio corpo. Às vezes, sentimos uma carícia leve no cabelo ou um roçar suave na mão quando não há ninguém por perto. Algumas pessoas experimentam um formigamento, como se uma energia deslizasse pela pele, e em certos casos, até mesmo um leve aperto no ombro ou uma pressão no peito, acompanhada de uma emoção intensa. Essas sensações não são físicas, no sentido tradicional, mas são sentidas com uma intensidade que desafia a razão. São manifestações do campo energético. E quando uma alma tenta se aproximar, esse campo pode momentaneamente alterar nosso sistema nervoso
gerando essas sensações inesquecíveis. Em outros momentos, o sinal se apresenta através de animais. Sim, você ouviu direito. Animais. Allan Kardec desvendou que certos seres vivos, especialmente os mais sensíveis como cães, gatos e crianças pequenas, podem perceber com muito mais facilidade as presenças espirituais. Não é porque eles compreendam o que está acontecendo, mas porque não estão aprisionados pela lógica nem pela incredulidade. Há relatos de cães que se sentam diante de uma parede vazia e abanam o rabo como se vissem alguém. Gatos que seguem com o olhar algo que para nós é invisível. Crianças que contam ter conversado com a avó falecida sem que ninguém sequer tenha mencionado que ela já não está viva. Essas manifestações não devem ser descartadas. Frequentemente, o que o adulto racional e cético ignora, o coração puro de uma criança ou a sensibilidade aguçada de um animal, captam imediatamente. Outro sinal poderoso e avassalador é a mudança repentina de emoções. Você está bem, completamente tranquilo, e de repente uma tristeza abissal te invade sem motivo algum. Ou, ao contrário, uma paz tão intensa que parece vir de outro mundo. Essas emoções não são suas, pelo menos não completamente. De acordo com Kardec, as almas podem projetar sua energia emocional e, se estivermos em sintonia, a recebemos como se fosse nossa. É por isso que em alguns funerais, pessoas que não eram tão próximas choram inconsolavelmente, enquanto outras sentem uma serenidade inexplicável. O que elas experimentam nem sempre é delas, mas estão canalizando o campo emocional dos espíritos presentes. Se alguma vez você sentiu uma emoção súbita e avassaladora enquanto pensava em um ente querido falecido, é possível que ele ou ela estivesse ali, bem ao seu lado, compartilhando sua energia. Existem também os pensamentos que simplesmente não parecem seus. De repente, uma ideia surge em sua mente, clara, precisa, como uma voz silenciosa que te diz exatamente o que fazer. Não é uma intuição comum. É uma mensagem, às vezes um alerta, outras vezes um consolo e muitas vezes um guia. Kardec explicou que os espíritos, especialmente aqueles que nos amaram intensamente, tentam nos orientar. Eles não interferem diretamente, mas podem inspirar pensamentos. É uma forma elevada de comunicação espiritual. Se você está mergulhado na tristeza e de repente ouve internamente uma frase como "Você não está sozinho", não a ignore. Poderia ser muito mais do que sua própria mente. Poderia ser alguém que te ama, te chamando do outro lado. E um dos sinais mais impactantes acontece quando você vê o rosto do seu ente querido em um lugar inesperado. Na rua, no meio da multidão, no semblante de um desconhecido, ou até mesmo em uma fotografia que surge diante de você sem que a tenha procurado. Há quem jure ter visto claramente seu ente querido por um segundo, parado ao longe, não como um fantasma borrado, mas como uma presença firme e inegável. Em alguns casos, esse fenômeno ocorre precisamente antes de um momento crucial, uma decisão, uma viagem, uma perda. É como se essa alma viesse para te dar força, para te lembrar que você não está sozinho, jamais. E embora essa visão se dissipe rapidamente, ela deixa uma sensação indelével e avassaladora em seu coração. O último sinal que vamos revelar é talvez o mais profundo e transformador de todos: o silêncio que fala. Pode parecer uma contradição gritante, mas há momentos em que o que sentimos não é uma manifestação externa e barulhenta, mas uma certeza interna, absoluta e inabalável. Não há luzes piscando, nem cheiros, nem sonhos, nem carícias invisíveis. Apenas uma sensação tão forte, tão clara, que você não pode negar, como se você soubesse que essa pessoa está ali com você, mesmo que não possa vê-la. É uma paz que te envolve, uma certeza que não pode ser explicada com palavras, mas que transforma sua dor em esperança pura. Allan Kardec ensinou que, muitas vezes, a comunicação espiritual mais autêntica não acontece com fenômenos extraordinários e grandiosos, mas no mais íntimo e sagrado da sua alma. Quando seu coração se aquieta e você sente que não está sozinho, é porque não está.
Estes 10 sinais não têm a pretensão de te convencer de nada. Não se trata de crenças cegas, nem de dogmas religiosos, nem de superstição barata. Trata-se de experiências humanas profundas, de momentos tão avassaladores que milhares de pessoas em todo o mundo as viveram sem saber como explicá-las. E quando comparamos essas experiências com os estudos revolucionários de Allan Kardec, descobrimos que há uma lógica inegável, um padrão inconfundível, uma verdade que estava escondida bem debaixo do nosso nariz. As almas dos nossos entes queridos não desaparecem. Elas mudam de forma, de plano, de frequência, mas continuam amando, continuam sentindo. E quando esse amor é puro e verdadeiro, elas encontram uma maneira desesperadamente de nos fazer saber. Talvez você já tenha vivenciado um ou vários desses sinais. Talvez agora, depois de assistir a este vídeo, você comece a prestar uma atenção obsessiva aos pequenos detalhes. Talvez perceba que aquele arrepio, aquele sonho, aquele objeto fora do lugar não foram meras coincidências. Eram um sussurro do outro lado, uma forma de gritar: eu não te abandonei, eu continuo aqui. E se isso te traz consolo, se isso te ajuda a curar as feridas da alma, então valeu a pena abrir sua mente e seu coração. Porque quando aprendemos a ver com os olhos da alma, entendemos que a morte não é o fim, é apenas uma mudança de cenário. E o amor, esse sim, é eterno, indestrutível. Se você chegou até aqui, eu quero sua história. Exijo que você me conte nos comentários se alguma vez sentiu algum desses sinais. Eu vou ler cada mensagem com o mais profundo respeito e carinho. E se você compartilhar sua experiência, deixarei um coraçãozinho como prova de que você não está sozinho nessa jornada. E se este vídeo tocou sua alma, se ele te fez sentir algo verdadeiro e avassalador, ajude-nos a fazer com que mais pessoas o escutem. Inscreva-se no canal agora, ative o sininho da notificação para não perder nada e compartilhe esta mensagem com quem está precisando desesperadamente, porque nunca se sabe quando alguém está esperando por um sinal. E, talvez, este vídeo seja o sinal que essa pessoa precisa para despertar. Agora, imagine por um instante que todos esses sinais não são apenas casualidades soltas, mas peças de um quebra-cabeça cósmico. Cada uma, por si só, pode parecer insignificante, mas quando você as une, elas formam uma mensagem estrondosa. Uma ponte invisível entre dois mundos, uma linguagem silenciosa que só pode ser compreendida pela alma. Allan Kardec proclamava que a comunicação entre os vivos e os mortos não é um privilégio de poucos escolhidos. É uma lei natural, tão fundamental quanto a gravidade, quanto o tempo. A diferença é que, para experimentá-la, você precisa estar disposto a sentir além dos seus sentidos. E isso, muitas vezes, exige uma coragem brutal. Porque aceitar que nossos entes queridos ainda estão perto, mesmo que não possamos tocá-los, também significa abrir seu coração para o mistério mais profundo da existência. Há quem sinta um medo paralisante diante dessas manifestações, mas o medo nasce do desconhecido. Quando compreendemos que as almas não vêm para ferir, mas para guiar, tudo se transforma. Aquela presença no quarto deixa de ser inquietante e se torna um consolo avassalador. Aquele sonho deixa de ser estranho e se converte em um presente precioso. Aquele arrepio, longe de assustar, se transforma em um abraço caloroso. E então, algo dentro de você desperta. Você não vê mais a morte como um muro intransponível, mas como uma porta aberta. Você não teme mais o silêncio, porque sabe que existem vozes que se comunicam de uma maneira diferente. E, acima de tudo, você não sente mais a ausência como um vazio total e desolador, porque começa a notar os sinais. Aqueles que sempre estiveram ali, pacientemente, esperando que você os visse. Muitas pessoas que atravessam um luto avassalador se fecham para o mundo, isolando-se na dor. Mas é precisamente nesse estado de vulnerabilidade que as almas tentam se aproximar com mais intensidade. Não para aumentar a dor, mas para aliviá-la. Não para reter, mas para acompanhar. Se você está nesse processo agora, se perdeu alguém recentemente,
Este vídeo é para você. Você não precisa buscar sinais em todos os cantos. Basta estar presente de corpo e alma. Porque quando você está verdadeiramente conectado com suas emoções, a alma de quem partiu encontra uma maneira, inevitavelmente, de chegar até você. Às vezes com uma lembrança que surge sem aviso. Às vezes com uma música que te faz chorar sem saber por quê. Outras vezes com uma força bruta que te impulsiona a seguir adiante, mesmo quando você sente que não tem mais forças. Essa é a maneira da alma amada de gritar: eu continuo com você. A vida é um ciclo implacável. Nascemos, crescemos, partimos. Mas a alma não morre. Ela muda, evolui, aprende e desse outro plano continua amando, continua cuidando. Alan. Kardec dedicou sua vida a decifrar e entender este processo. E o que ele descobriu não foi escuridão, nem castigo, nem fantasmas aterrorizantes. O que ele encontrou foi esperança vibrante, luz radiante, continuidade eterna. E é isso que queremos desesperadamente compartilhar com você. Uma visão mais amorosa, mais realista e mais profunda da alma humana. Porque quando você compreende que a morte não é o fim, você vive com uma intensidade avassaladora, ama sem medo, perdoa mais rápido, e cada vez que um sinal aparece, você sorri, porque sabe que não está sozinho, porque sabe que alguém que te ama do outro lado continua ao seu lado, sempre. E assim, com cada sinal que se manifesta, com cada sussurro invisível, a alma do ente querido se faz presente para te lembrar que o vínculo não foi rompido pela morte, apenas transformado em algo ainda mais grandioso. Talvez agora você compreenda porque, em certos momentos de sua vida, justamente quando mais precisava, sentiu aquela energia inexplicável que te sustentou. Não foi coincidência. Foi amor do além. Um amor que não pede permissão, que não precisa de palavras, que simplesmente existe e te envolve. No universo espiritual que Allan Kardec estudou com tanta dedicação, cada alma tem uma missão. E muitas vezes, essas missões não terminam ao morrer. Elas continuam, especialmente se ainda há algo que precisam compartilhar com aqueles que permanecem neste plano. A vida após a morte não é um conceito para consolar os fracos. É uma verdade brutal que, quando compreendida, transforma radicalmente a maneira como vivemos. Ela te dá coragem para enfrentar os desafios, te dá calma para aceitar o inevitável e te dá força para seguir adiante, sabendo que ninguém morre completamente enquanto alguém o recorda, enquanto seu amor é sentido, enquanto seus sinais são reconhecidos. Essa é a promessa silenciosa que as almas nos deixam, que um dia, quando também cruzarmos esse limiar, o reencontro será inevitável, não como fantasia, mas como a continuidade de um amor que é eterno, inquebrável. Por isso, se você está assistindo a este vídeo, não é por acaso. Talvez uma parte de você estivesse desesperadamente buscando respostas. Talvez sua alma já tenha sentido esses sinais e você não sabia como interpretá-los. Hoje, você sabe que não está perdendo a razão, que o que sentiu é real, que existem outras dimensões nas quais o amor continua vivo, ativo, presente, e que você, sem saber, faz parte dessa ponte invisível que conecta dois mundos. Então escute, observe, sinta. E cada vez que perceber algo que o faça pensar nesse ente querido, reserve um momento. Feche os olhos, respire fundo e diga em silêncio: obrigado por continuar aqui. Se esta mensagem tocou seu coração, eu imploro que não vá embora sem deixar sua história nos comentários. Eu quero te ler. Quero saber se algum desses sinais ressoou em você com uma força incontrolável. Marcarei cada comentário com um coraçãozinho, porque cada experiência compartilhada pode ser a luz que outra pessoa que também busca respostas desesperadamente precisa. E se você sentiu algo especial e profundo ao assistir a este vídeo, inscreva-se no canal agora. Seu apoio é a força que nos permite continuar criando conteúdo como este. Ative o sininho para não perder o que vem por aí e compartilhe este vídeo com alguém que tenha perdido um ente querido, porque talvez hoje você seja o sinal que essa pessoa precisa para encontrar paz.